Meus amigos, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Prazer enorme estarmos de volta com todos vocês, com esta nossa missão de fazer a obra de Deus com excelência. E sabe que o maior empenho que nós dedicamos e queremos verdadeiramente fazer com que a obra de Deus seja feita com excelência. E se nós a fizermos com excelência, verdadeiramente, nós estaremos agradando o coração do nosso Pai. Nesta série de programas, eu estou falando sobre sucesso, prosperidade e sucesso. Eu acredito que é o desejo de todas as pessoas terem prosperidade e terem sucesso na vida. Prosperidade diz respeito à aquisição de bens materiais. O sucesso quer dizer que a pessoa consegue entrar e sair bem-sucedida em todas as coisas. Eu quero então tratar com vocês hoje acerca de um versículo da Bíblia Sagrada. Desde agora você já deve convidar as pessoas, ou quem sabe mandar o link aí do nosso programa para as pessoas, ou quem sabe dividir com elas essa ideia, porque certamente o programa de hoje vai ser importante para todos. Estaremos falando aqui hoje sobre as chaves do reino dos céus. Esta é uma declaração que está escrita no livro de Mateus, capítulo 16, versículo de número 19. Eu quero falar com você sobre estas chaves do reino dos céus. Lendo o texto, Jesus falou para Pedro as seguintes palavras: "E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Eu quero chamar a sua atenção para a observação de que o Senhor disse: "Eu te darei as chaves do reino dos céus." Ele não disse "te darei a chave", porque a chave do reino quem tem é só Jesus, né? A chave da morte, do inferno está na mão dele, a chave da vitória. Aqui, portanto, ele fala de chaves. "Eu vos darei as chaves do reino dos céus." Bom, essas chaves, que está no plural, elas representam o quê? Os princípios pelos quais nós vivemos aqui na terra. Quando você entende os princípios pelos quais vivemos aqui na terra, com certeza nós teremos sucesso. E aí nós precisamos observar o que o Senhor disse para ele. Observe que ele não nos deu a chave do reino dos céus. Ele disse: "Eu vos dou as chaves", que são princípios que nós precisamos seguir para que nós tenhamos sucesso. Ele nos deu a chave do reino dos céus para que possamos decidir o que ligarmos, ou o que ligamos ou desligamos aqui na terra. Eu quero então hoje falar de três princípios, tá? Eu vou falar de 3 princípios. Poderia falar de mais. Aliás, eu vou falar de 5 princípios, tá? Para ser mais específico, só para a gente poder espiritualizar um pouquinho o nosso estudo. Bem, primeiro princípio eu chamo de princípio da oração. Necessário que você tenha uma vida de oração. Lucas 18, ele ensina sobre o dever de orar sempre e jamais desistir. Então nós precisamos obedecer este princípio. "Tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Esse é um princípio que nós precisamos manter uma vida de oração. Depois também nós precisamos, segundo princípio, nós precisamos meditar na palavra. É o princípio de meditar na palavra dele, pensar, repensar acerca daquilo que Deus fala ao nosso coração. Ele disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus." A Josué, sob princípio de vitória, Deus disse a ele: "Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, eu também serei contigo." Agora, portanto, Josué, medite nesta palavra de dia e de noite, para que você tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito,
então serás bem-sucedido por onde quer que fores. Bom, então o segundo princípio seria o princípio da meditação, do relacionamento com a palavra de Deus. Os três últimos princípios que eu quero falar com você, eles são materiais, tá? Que eu chamo de o princípio do conhecimento. Sem conhecimento, você não consegue avançar na vida. A Bíblia fala sobre o conhecimento, dizendo no livro de Provérbios: com todas as forças que temos, devemos reunir tudo que temos e podemos para adquirir sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria nos dará um diadema de graça. A sabedoria nos dará uma coroa de glória. Então, com toda a nossa força, precisamos buscar sabedoria. Sabedoria naquilo que fazemos, sabedoria em como operar, em como dirigir, em como trabalhar. Sabe que, às vezes, em muitos casos, o que falta na vida das pessoas é exatamente esse princípio, que é a sabedoria ou o conhecimento. A pessoa quer muito, mas ela não tem tanto conhecimento. Eu me lembro de uma vez que eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa pediu que eu orasse pela loja dela. E eu perguntei, a sua loja será de quê? E ela disse, sapatos, vou abrir uma loja de sapato, calçados feminino no shopping. E a pessoa estava muito feliz porque disse, Deus me deu a primeira loja da entrada número 1, ao lado direito, bem na entrada central do shopping. Deus me deu a primeira loja. Deus é bom, não é, pastor? Eu disse, fantástico, Deus é tremendo. E antes, na conversa ali, que eu gosto de conversar com as pessoas sobre sucesso, eu perguntei, por acaso, eu disse, a senhora sabe qual é a nova tendência? E ela então ficou assustada e me olhou assim e falou, o senhor está falando de quê? E aí eu disse, imagine que a senhora compre os sapatos todos de uma cor, porque é a tendência do momento. Mas vamos dizer que essa tendência mude daqui a 2 meses. O que a senhora vai fazer com todos aqueles sapatos de uma mesma cor que a senhora comprou? Ela disse, não tinha pensado nisso. Então percebe que falta às vezes conhecimento de como dirigir, de entender um pouco do mercado, entender um pouco de como investimento ativo e passivo, isso é importante. A pessoa precisa saber como ganhar. Eu lembro de uma outra pessoa que tinha um restaurante, né? Um restaurante até bacana era o restaurante, só que a pessoa muito bondosa, um coração muito grande, e olha só, pagava-se por pessoa, a pessoa pagava e comia à vontade, né? Então, a pessoa pagava um valor e comia à vontade. E ela fazia lasanha, fazia umas comidas, sabe? Que realmente, alguns meses depois, ela teve que fechar. Por quê? Porque ela não teve sabedoria de como fazer. E um dia eu lembro que a pessoa reclamou, falou, poxa, só uma pessoa colocou 3 pedaços de lasanha no prato, né? Então veja bem, o que faltou nela? Sabedoria em como gerenciar, em como administrar a coisa, né? Poderia, quem sabe, então ser por quilo, né? Porque assim as pessoas não iriam aproveitar daqueles que às vezes comiam, e ela disse depois ainda, alguns até larga no prato, né? Quer dizer, acaba comendo com o olho. O que eu penso em todas essas dificuldades? Eu penso que falta sabedoria em algum momento. Sabedoria para entender, sabedoria para dirigir, sabedoria para entender as pessoas. E isso nos leva ao nosso quarto princípio. O princípio da motivação é muito importante. Porque se você perde a motivação de fazer o que você está fazendo, você não consegue ir para frente. Nós precisamos buscar uma motivação em Deus. A minha motivação é lidar com as pessoas. A minha motivação é tratar com a igreja. Eu não tenho maior alegria do que estar com a igreja, do que, sabe, quando eu estou no altar eu esqueço as outras coisas. Quando eu estou aqui gravando para vocês, eu esqueço as outras coisas. Às vezes num programa lendo os livros, porque quando eu leio, eu busco sabedoria para passar esse conhecimento para vocês. Então isso, eu me perco quando eu faço essas coisas. Sabe, motivação. Algumas pessoas estão desmotivadas. Nós precisamos ter motivação para fazer as coisas. Por que eu faço assim? Por que eu sou assim? Por que eu quero melhorar nesta e naquela área? Se você tiver motivação,
não importa onde você estiver, não importa onde você esteja, o mundo vai abrir portas para você chegar ao topo, para você chegar ao sucesso. Eu gosto muito de ver pessoas motivadas, pessoas que sempre dizem, não, vai dar certo, não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. Pessoas que dizem, não, deixa que eu vou aprender a fazer isso aqui, eu vou dar conta, eu vou aprender, nem que eu tenha que estudar um pouquinho mais, nem que eu tenha que assistir uns vídeos, nem que eu tenha que me esforçar, eu vou aprender. Isso é bacana, motivação. E essa motivação tem que vir de nós mesmos, porque, minha gente, quando nós olhamos ao nosso redor, o que mais existe ao nosso redor são pessoas que nos desmotivam. Eu não sei você, mas olha, gente, parece até uma coisa. Hoje existem até pastores que desmotivam a igreja. Verdade. Pessoas vêm para a igreja para buscar uma palavra de fé. De repente, quando ela volta para casa, ela está cansada, porque o pastor falou tanta coisa boba, tanta coisa que não faz sentido, né? E a pessoa fica chateada. Bom, Jesus não era assim. Jesus procurava sempre fazer com que as pessoas voltassem para as suas casas motivadas e felizes. O nosso último passo, então, o nosso último princípio aqui, a nossa última chave do reino dos céus, eu chamo de relacionamento. Nós precisamos saber nos relacionar com os mais diferentes tipos de pessoas. Nós temos pessoas que não pensam como a gente, elas têm outras opiniões. Nós precisamos saber lidar bem com todas essas pessoas. Tem gente que consegue lidar bem com os crentes da igreja, mas eu não vivo só com os crentes. Eu lá fora eu tenho uma vida, eu convivo com pessoas que não pertencem à igreja, vizinhos, colegas, pessoas na rua, no comércio, e você precisa saber relacionar com essas pessoas. Sabe que às vezes não importa quanto você sabe, não importa quão motivado você esteja, se você não souber se relacionar, a sua fama aos poucos ela vai diminuindo, ela vai regredindo e daqui a pouco você está sozinho. Bem, eu falei aqui hoje dos princípios do reino dos céus. Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vos dou as chaves, aqui, vos darei as chaves, te darei as chaves do reino dos céus. E eu chamei essas chaves de princípios, as chaves chamando de princípios que nós precisamos obedecer para que nós tenhamos uma vida de vitória aqui na terra. Qual o primeiro princípio? A oração, precisamos orar. Segundo princípio, meditar na palavra de Deus. Conhecimento é o terceiro princípio, precisamos ter conhecimento, não só da Bíblia. Tem gente que é muito bom na Bíblia, mas você, no que faz, na profissão, não se especializou, faz mais ou menos. Nós precisamos nos especializar naquilo que fazemos. E para isso, meus amigos, nós precisamos de pessoas que estejam melhor que nós para ser os nossos mestres, para nos ajudar a crescer. Eu não posso ter só um mestre, eu preciso ter várias pessoas que me ajudam, que me orientam e que me corrijam também. E que diz quando eu estou errado, eu preciso aceitar, porque se eu achar que eu sempre estou certo, coitado de mim, já estou no caminho da derrota. Então eu preciso de conhecimento. E uma das partes mais importantes no conhecimento, às vezes, é reconhecer que erramos e que precisamos aprender. Disse o sábio que o princípio da sabedoria é saber que não sabe. Quando você sabe que não sabe, que você precisa aprender, você está já dando a si mesmo a chance de melhorar de vida. E motivação é importante, está sempre motivado. E a motivação aí você vai precisar de se automotivar, porque o que mais existem hoje são pessoas que são usadas, sei lá por quê, para tentar nos desmotivar, tirar a alegria de nós. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, olhou para mim e falou assim, nossa, você está feliz? Por que você está feliz? Eu disse, você queria que eu estivesse chorando? Queria que eu estivesse triste, cabeça baixa? Não é? Poxa, então vê que tem pessoas que às vezes a sua felicidade, a sua motivação incomoda elas. E por último, relacionamento. É muito bom a gente saber se relacionar. Tem hora que a gente nem emite a opinião da gente, a gente prefere calar e às vezes até concorda com a pessoa para não gerar um estresse no relacionamento. Este foi o nosso Fazendo a Obra com Excelência de hoje. Eu espero ter lhe ajudado um pouquinho, falando de Mateus 16, verso 19. No nosso próximo encontro, teremos mais de Deus. Às vezes o programa fica um pouquinho longo, mas eu preciso falar com vocês. Não é um programa, sabe, para poder ganhar
curtidas ou etc. Não, não. O meu propósito aqui é fazer com que nós cresçamos. Se eu conseguir fazer uma pessoa pensar diferente, crescer na vida, eu já serei o maior realizado da história dessa terra. Tá certo? Então, nosso objetivo é, como uma escola, aprendermos para crescermos, para viver melhor. Se lhe ajudou de alguma forma, continue participando conosco. Todos os sábados nós entramos aqui com o nosso programa Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, porque aí você continua ajudando a gente a divulgar, e compartilhe também com seus amigos, que Deus possa lhe abençoar rica e poderosamente. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Até o nosso próximo sábado. Até lá. Evangelho anuncia.